Eu aprendi isso desde a minha infância. Até aprendi a fiar escondido da minha mãe, né? Porque antes era uma ferramenta de trabalho, né? Aí não deixava a gente mexer, medo da gente estragar, porque é dali que ela tirava o sustento para a família, né? Aprendi a fiar com 5 anos de idade, com minha mãe. Ela que deixou essa tradição para nós. Fiquei 30 anos sem fiar, mas aí surgiu a oportunidade, voltei. Tem mais ou menos uns 15 anos que eu entrei para essa associação. Eu comecei como tingideira, ainda sou, né, tingideira, mas no momento eu estou trabalhando com bordado. Trabalhei de fiandeira há 2 anos e meio, agora que eu estou recentemente na bordadeira, né? E aprendi a bordar há muitos anos atrás, né? E acho que pela minha mãe, que era da minha família, era a única que bordava. A gente aprendeu isso aqui de 7 para 8, 9 anos. E naquela época a gente não tinha outra profissão, né? Profissão era mexer com algodão e as mulheres teciam, a gente fazia as roupas, fazia as cobertas, né? As toalhas que a gente fazia, né? A central nasceu por quê e qual o objetivo? Ela nasceu para reunir esses núcleos produtivos, porque antes era cada um por si e não tinha como fazer o escoamento desse artesanato que era produzido. Então uma região fazia o fio, outro plantava o algodão, o outro fazia o tecido, o outro fazia o tingimento, só que elas não tinham conectividade. Então a central nasceu diretamente para isso, né? Para conectar elas. E aí depois eu fiz um curso no CRAS, onde eu aprendi a fazer o bordado, né? E já tem um bom tempo. Aí desde então estou trabalhando para Central Veredas, né? Eu tinha uma depressão muito forte e me atrapalhava muito. Tinha dia que eu tinha vontade de morrer. E aí, além, primeiramente Deus e depois veio essa tradição, fiação, que fez com que eu deixasse de querer tirar minha própria vida. A Central Vereda foi algo assim que muito importante para a gente, porque aí a gente veio ter mais conhecimento, ter mais participação, teve encontro, teve a Tati que veio de São Paulo para poder passar para nós esse ensinamento do tingimento com as folhas do cerrado, né? E o tingimento natural. É assim, muito bacana, sabe? E aí um dos principais, né, trabalhos que a gente desenvolve aqui dentro é a sustentabilidade, é a preocupação com o meio ambiente. Cada dia mais o nosso planeta está sendo destruído, né? As pessoas, pela ganância, né? As pessoas estão, muitas, né? Não são todas, mas muitas não estão preocupadas, né? Só pensam no lucro, né? Não estão preocupadas com o meio ambiente. E a nossa associação aqui, a Central Veredas, né, tem essa preocupação. A gente está procurando produzir, né? Até às vezes em larga escala, mas sempre com essa preocupação, né? De proteger o meio ambiente. O algodão a gente mesmo plantava, né? A gente tinha roças, lavoura de mantimento, era uma parte de coisa de comida, né? E a outra parte de algodão. A gente plantava, colhia, a gente mesmo produzia para a gente fiar, né? A gente fazia o processo, né, da colheita do algodão que era plantado no quintal, né? Plantava, era no quintal o algodão, aí a gente coía aquele algodão e daquele algodão se transformava em um tecido para as necessidades domésticas, né, do lar. A gente fiava, minha irmã tecia, a gente tinha as toalhas, os lençol, bordar de ponto cruz, a gente fazia de algodão, mas bordava de ponto cruz, né? A gente borda pés de pé, borda passarinhos, borda peixes, né? Sempre representando o nosso sertão, o nosso cerrado aqui do noroeste de Minas, né? Os ipês, a mangaba, baru, todas essas coisas do cerrado a gente borda lá. Então, minha mãe tinha que descer bastante para fazer roupa. Então, tinha que todos os povos da casa, nós somos 12 irmãos, mexer com algodão todos os dias. Algum feriado que descansava, que tem o descanso, né? E eu acredito assim que os jovens de hoje deveriam pensar um pouquinho, assim, como que meus pais faziam com isso, como que meus avós faziam, como era aquilo, ter curiosidade de saber, né, como que era a vida dos meus antepassados,
Como que eles faziam para ter um tecido, como eles faziam para ter um açúcar em casa. Então, assim, isso é de muito valor. É um saber muito bonito, né, muito interessante, e a gente vê geralmente só pessoas idosas, né, fazendo, você quase não vê gente jovem. E então é muito interessante quando nesse curso, nessa oficina, a gente vê algumas pessoas mais jovens se interessando, né, em aprender. É gratificante, porque a gente vê que dessa forma essa arte não vai morrer, né, que vai ser passada para outras gerações. Tem uma netinha de 4 anos que quer entrar na rede. De 4 anos. Ela já senta aqui fria, abraçada de linha. Com 4 aninhos de idade. Às vezes as filhas das outras também, ou neto, pega, né, o exemplo das avós, exemplo das mães, né? Eu acho muito bom. Como os avós, os bisavós da gente deixou, então nós também temos que deixar para eles, né? E eles têm que continuar. Nós artesãos somos a Central Veredas, né? Somos nós. Então ela é um suporte para nós, o que nos dá o suporte, né, que é necessário, que a gente precisa. E saber que nós artesãos sem a Central também não somos ninguém. A Central sem as artesãs não é nada, mas nós também artesãos sem a Central não somos nada, porque é através dela que conseguimos algo, né? É viagens, né? Encontros maravilhosos, né? Para poder essa tradição não acabar, tem que influenciar os jovens para aprender, mexer com algodão, todos os tipos, né? Que a gente mexe nessa tradição, não pode acabar mesmo. Porque os mais velhos vão morrendo e não vão ficando ninguém, né? Então, se a juventude aprendesse, praticasse, ia ser muito bom, que não acabava a tradição, né? Porque senão vai na tradição, acaba, né? Então, assim, se participar da Central Veredas, associasse e produzisse alguma coisa, era muito bom, né? O que eu acho que a Central representa hoje, dentro do território Urucuia Grande Sertão Veredas, para todas essas mulheres, né, para todas as artesãs que aqui participam, é que aqui fosse como uma casa da nossa mãe, né? É um lugar que a gente é acolhido, é abraçado, é respeitado. E aqui não tem nada de errado ou certo, aqui é tudo, né, acolhedor, e a gente está aqui para isso, né, para acolher quem precisa, para buscar conhecimento, para a gente viajar junto, para brincar junto, e é isso. Quero ver, fia, de estar neste lugar. Quero ver, fia, 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 fiandeira. Quero ver, fia, fia lá que eu filho cá. Quero ver, fia.